Olá pessoal, aqui é o Ricardo. Voltamos e nessa aula nós vamos começar a aplicar a textura nos nossos personagens. E vamos começar pelo robô, né? Lembra do robozinho que a gente fez lá no começo? Então, você abre esse arquivo, você vai selecionar o tronco dele, né? E nós vamos aprender uma técnica. Tem outras formas de mapear o personagem. Eu vou mostrar uma forma para vocês que você... As outras formas você tem muito aí pela internet. Depois a gente vai falar numa outra oportunidade disso. Essa forma, você não vê muito essa informação na internet. Por isso que eu escolhi essa forma. Você seleciona o tronco e vamos lá para o Isolate Mode. Isolate Selection, né? Então a gente tem só o tronco dele aqui, tá bom? Como que a gente vai fazer esse mapeamento? A gente vem aqui nos modificadores, lá embaixo, vamos aqui no Unwrap UVW. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior? É uma forma de você aplicar a textura com total precisão, tá certo? Então a gente seleciona Polygons. Vamos lá, Open UV Editor. Clica aqui, você vai abrir essa janela. O que essa janela faz? Percebe que abriu essa janela, tem umas linhas verdes aqui, que são as costuras da textura. Por quê? Vamos lá. Você está aqui, você não está entendendo nada. A textura está toda separadinha aqui. Ele automaticamente pega o seu objeto e divide ele em pedaços, né? Cada pedaço você pode colocar uma textura diferente. Na verdade, ele mapeou o objeto. Então, a textura que você colocar em qualquer lugar aqui vai sempre estar nesse lugar, tá? Ele mapeou o objeto justamente para onde você abrir esse objeto, a textura vai estar sempre no mesmo lugar, tá bom? Isso é o mapeamento que ele fez. Ele faz um mapeamento automático. Às vezes fica bom, às vezes não fica tão bom. E aí a gente tem que mexer. Nesse caso aqui a gente vai mexer, tá bom? Então você vem aqui, você não está entendendo muita coisa, o computador entende, mas a gente não entende. Então a gente vai deixar isso de uma forma que a gente entenda. Então vamos lá, aqui na lupa, você diminui a imagem. Tá vendo que tá bem confuso aqui, né? A mãozinha. Então a gente seleciona, clica aqui e seleciona tudo. Você viu que eu selecionei aqui, eu estou selecionando todas as faces. Você vem em Mapping, Flatten Mapping. O que ele faz? Esse Flatten Mapping, ele vai abrir as texturas de uma forma que a gente consiga entender, que um ser humano consiga entender. Então eu tiro o tique daqui do Fill Rows, né? Pronto. Coloco aqui um número, vamos colocar 60. Clico em OK. Viu que ele reorganizou aqui na tela e ele criou outras costuras aqui também. Tá vendo aqui? Ele criou outras costuras. Então vamos ver o que aconteceu. Você clicou aqui nesse quadradinho, ele já... Tá vendo? Agora a gente consegue entender o que está onde. Mas eu não quero uns pedacinhos pequenos aqui. Então vou lá no Mapping, Flatten Mapping. Coloco 70. Vamos ver o que acontece. OK. Olha aí. Ele já reformou as costuras aqui, fez umas costuras diferentes, né? E agora ficou bem melhor organizado, tá certo? E agora eu consigo entender o que está acontecendo aqui, né? O que está onde. Mas eu quero ver uma textura aqui de fundo. Eu não coloquei textura nenhuma aqui ainda, mas eu quero ver uma textura aqui de fundo, por enquanto esses quadrados mesmo, tá certo? Como é que eu faço? Tem
essa janelinha aqui, Checking Pattern, que é essa textura aqui, quadrada. Eu quero ver ela aqui na viewport. O que eu faço? Clico aqui e seleciono ela. Pronto, agora você está vendo aqui. Tá vendo? Você está vendo como que a textura se organiza. Ela é organizada através dessas costuras, através das emendas, né? Principalmente. Eu posso clicar aqui em um polígono. Você vai ver ele selecionado aqui na tela. Tá vendo? Esse polígono que eu cliquei é esse que está selecionado aqui na tela. Tá? Se eu selecionar aqui, tá vendo aqui? Então assim você sabe se situar onde você está, o que está onde. Tá vendo? Então você pode reorganizar isso da forma que você quiser. No caso a gente vai deixar assim por enquanto, né? E vamos tentar ajustar essas emendas, né? Como é que a gente faz? A gente vem aqui, Reshape Element, Relax Custom. Primeiro eu vou selecionar tudo, tá certo? Aí Relax Custom, clico aqui, você viu que ele deu uma torcidinha, né? Mas a textura assentou melhor aqui, né? Ela já está mais contínua. Por enquanto é isso, a gente vai deixar assim, né? Agora se você achar que não ficou legal, você pode ir lá no Mapping. Primeiro seleciona tudo, vai lá em Mapping, Flatten Mapping, já está com 70, vamos deixar com 65 para ver como é que fica. Ok, ficou até melhor, né? Tá vendo? Ele refez as costuras, ficou melhor organizado aqui e a gente, mas com um pedacinho miudinho aqui, ó, não quero esse pedacinho, então é melhor deixar com 70 mesmo, certo? Vou lá de novo, Flatten, 70, ok, pronto, eu não quero nenhum pedacinho miudinho aqui, então tá ótimo, a gente vai deixar assim e vai trabalhar dessa forma, ok? Agora a gente pode reorganizar melhor isso. Você viu que ainda está meio esticada aqui a textura, né? Por quê? Porque aqui ele está tomando a forma que está na tela, está arredondado. Então eu quero inverter isso. O que eu faço? Eu venho aqui, Select by Element, tiro a seleção de tudo, Select by Element, seleciono de novo. E agora eu venho no automático. Antes a gente mexia no Relax Custom. Agora a gente vai Relax Until Flat. Clica aqui. Então você viu que ficou tudo pequenininho, né? Então a gente clica aqui, vai selecionando elemento por elemento. Vamos juntando para o mapa ficar compreensível, tá bom? Aqui em cima nessa marcação você tem os modificadores. O Move, Rotate, Scale, tá bom? Espelhar. Você vai ajeitando os elementos na tela para esse mapa ficar editável, ficar bonitinho e você organiza da melhor forma que você achar melhor. E você vai organizando, né, os elementos. Às vezes isso é um processo, às vezes é mais fácil, dependendo do que você está fazendo, pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, depende muito do objeto que você está trabalhando, tá? O que eu estou mostrando para vocês é que esse programa dentro do Max de mapeamento, ele tem um recurso assim incrível, como eu disse antes, de total controle. Você clica aqui no Scale e você escalona os objetos, tá?
Vamos ver como é que eles estão. Um move aqui e a gente vai organizando eles. Eu queria muito que essa aula fosse, eu fiz o possível para as aulas, como eu disse antes, para serem curtas, né? Mas às vezes não tem jeito. Clique em Rotate, você rotaciona. Isso aqui não muda nada ao mapeamento, tá? Você vê que as costuras estão do mesmo jeito, são aquilo mesmo. O que isso ajuda é você organizar o mapa para deixar numa forma compreensível. Por quê? Porque de repente você pega essa imagem, você tem como salvar essa imagem, editar ela no Photoshop e fica tudo belezinha, entendeu? Fica fácil de editar. Por quê? Porque você sabe o que está onde, você sabe o que é o que, você sabe qual pedaço, que pedaço é. Então você consegue fazer o que você precisa sem muito sofrimento, né? A parte que é manual, que às vezes é meio chata, é justamente essa organização, entendeu? Mas nada que comprometa também o trabalho, tá? A vantagem realmente é o que eu falei para você. Você tem controle total do mapeamento, não é uma coisa meia boca, não vai ficar nada onde você não queira que fique. Então você quer colocar o mapa de uma tatuagem num braço ou um parafuso, no caso do robô, né? Num certo lugar, não quero que esteja num lugar preciso ali, esse parafuso, ele vai ficar ali. Vai ficar ali onde você colocou. Tá bom? E tudo, como eu sempre falo para vocês, você tem que praticar mesmo, tá? É prática, pratica, veja como é que funciona, entenda como é que funciona, principalmente, né? Para você não ter problema nenhum futuro. Tá entendendo? Então eu vou dar uma organizada aqui e volto, vou fazer um cortezinho para a aula não ficar muito longa. E eu vou dar uma organizada e volto assim que tiver organizadinho, tá bom? Bom, voltamos. Tá organizado aqui. Lembra bem de uma coisa. Essa organização, independente de onde você colocou o elemento, não vai fazer diferença no mapeamento aqui, tá? Você só organizou de maneira que você possa entender, tá legal? Eu posso desligar isso aqui. Eu venho e clico aqui para ver as costuras, tá certo? Ele deu uma... Aqui você dá uma reescalada nos elementos, né? Tudo bem, você percebe que eles estão meio torcidinhos aqui agora, porque agora não está tão distorcido a textura. Tem umas distorções aqui, mas tá da melhor maneira possível, tá bom? Então já desliguei aqui a textura da tela, fecho essa janela. Então venho aqui em Tools, Viewport Canvas, ok. Eu tenho aqui a minha ferramenta. Agora que a gente vai, você vai aprender essa forma de pintar a textura direto no objeto. Mas essa parte a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então curte aí nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, continua acompanhando a gente que tem muita coisa para ver. Na próxima aula a gente vai pintar a textura direto no objeto. Então até a próxima, um abraço.